calma, calma. Eu sei o que você está pensando, mas aqui a gente não vai mandar você investir 25% do seu salário mínimo. Nem vai enrolar você que já ganha um pouco mais, tentando te vender um curso que vai te ensinar matemática básica e como preencher uma tabela. Aqui, ninguém é seu primo. A gente vai te ensinar um conteúdo de qualidade e vai te entregar uma tabela pronta para você utilizar ao final do vídeo. Então, se você estava pensando em comprar algum curso ou alguma mentoria desse gênero, é melhor você fazer o seguinte: faz um Pix para minha conta e presta atenção no restante desse vídeo. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Quase Rico, o canal que tem o único objetivo de colocar mais grana no seu bolso. Porque se você não nasceu rico, muito provavelmente você não vai ficar. Mas aqui a gente vai dar um jeito de você ficar quase. Agora, sem mais enrolação, vamos falar das 5 categorias que você deve dividir o seu orçamento e vamos explicar de forma resumida como utilizar a tabela que está na descrição desse vídeo. As 5 categorias são custos fixos, prazeres, conforto, metas e investimento. Mas o que quer dizer cada uma dessas categorias? É bem fácil. Custos fixos. O que você entende por custo fixo? É aquela conta que você tem todo mês e que você não pode abrir mão. Se você não pagar aquela conta, muito provavelmente você vai ter um grande problema na sua vida. Por exemplo, luz. A conta de luz você tem que pagar. Se você não pagar a sua conta de luz, muito provavelmente você não vai conseguir viver, não vai conseguir ter uma geladeira para guardar sua comida, você não vai conseguir o básico da sua vida. O seu aluguel também é um custo fixo. Se você não pagar o seu aluguel, você será despejado, você vai ter que morar na rua, assim como a parcela do financiamento da sua casa, que se você não pagar a sua casa ou o seu carro, o banco virá e vai tomar aquele seu bem. Então, custo fixo é aquilo que você não pode deixar de pagar. Atenção aqui nesse momento. Custo fixo normalmente é aquilo que mais leva dinheiro no orçamento de uma pessoa. É muito importante você entender que custo fixo, na maioria das vezes, representa o seu status, a sua qualidade de vida ou o seu padrão de vida, como a gente costuma dizer. Então, se você tem um custo fixo muito elevado, não consegue ter mais dinheiro para nada, é provável que você esteja vivendo num padrão de vida acima daquele para o qual o seu salário foi projetado. Se você recebe pouco, você tem que viver com pouco. O segredo é sempre tentar viver num padrão de vida um pouco abaixo daquele que o seu salário permite, para dessa forma você ter como manejar melhor o seu orçamento e seguir o que a gente vai continuar explicando nesse vídeo. Se o seu aluguel, se o colégio das crianças, se o seu carro consome demais do seu recurso, demais do seu salário, talvez você devesse ter um carro mais barato, trocar por uma moto, talvez você devesse morar em um aluguel mais barato. Se você ainda não tem filhos, talvez você devesse procurar alguém com quem você pudesse dividir esse aluguel, para que assim reduzir o seu custo fixo e você conseguir ter mais autonomia para manejar o seu salário. Agora, vamos falar de prazeres. O que são prazeres? O próprio nome já ajuda a gente a definir o que a gente vai colocar nessa categoria. Prazeres são aquelas pequenas sensações de felicidade instantânea, são aqueles carinhos na alma que a gente faz ao longo da semana para poder aguentar a nossa rotina de trabalho. É aquela cerveja do final de semana, aquele cafezinho depois do almoço, aquele chocolate para você poder comer com a cremosa em casa, depois do Netflix. Esses são os prazeres. São aquelas coisas que a gente gasta se a gente tirar da nossa vida. A nossa vida continua funcionando da mesma maneira, porém, eles ajudam a gente a manter o psicológico em dia, ajudam a gente a se manter feliz e saudável. As metas, não confunda. Metas não é um investimento, não é aquilo que você faz para o longo prazo. São aquelas metas curtas ou até de médio prazo. É o dinheiro que você separa para poder fazer uma viagem. É o dinheiro que você separa para poder comprar algo novo, para poder trocar de carro. Esse dinheiro a gente separa na categoria de metas. Então, é importante que você separe um percentual pequeno do seu salário para essa categoria, porque apesar de ser importante, muitas vezes, ter objetivos que vão te ajudar a se sentir mais feliz, isso não vai fazer com que o seu patrimônio cresça ao longo do tempo. Então, é importante que a gente tenha separado o que é investimento de longo prazo, aquilo que vai ajudar o seu dinheiro a render mais, vai te ajudar a ter um padrão melhor
ao longo da vida e aquilo que vai satisfazer apenas a metas curtas. Cabe aqui um destaque importante. Algumas pessoas também separam uma categoria considerada conhecimento ou estudo. Eu coloco essa categoria dentro de metas, mas você pode fazer da maneira que você quiser. Alguns, como o próprio Raul, do Investidor Sardinha, um canal que a gente acompanha muito aqui, um canal que eu considero bastante, ele coloca essa categoria separada. E quando coloca-se estudo ou conhecimento, a gente está falando, não do curso rolha para você aprender a preencher essa tabela, para você aprender esse conteúdo que a gente está te passando de forma rápida e simples e gratuita. Ele está falando de adquirir habilidades para ganhar mais dinheiro. Esse é o investimento que você faz em conhecimento. É um curso técnico que vai te propiciar um salário melhor. É uma habilidade para que você possa empreender de forma independente e adquirir mais dinheiro no horário livre do seu trabalho CLT. Essa é a parte de conhecimento. Eu considero como metas porque normalmente o conhecimento é adquirido por meio de cursos, treinamentos, então eu coloco como meta fazer faculdade de tal coisa. E aí separo qual que é o pedaço do meu orçamento que será designado a essa meta específica. Quando a faculdade for concluída, terei outras metas. Então, cada um coloca da maneira que achar mais adequado. O importante é você enxergar esse dinheiro e você planejar esse dinheiro. Mas e o conforto? Conforto é importante não confundir com os prazeres nem com os custos fixos. Ele é uma categoria um pouco mais complicada, mas presta atenção que você vai entender. Conforto é tudo aquilo que melhora a sua condição de vida, te economiza tempo, ou de fato te gera um conforto maior na sua casa ou na sua rotina. Porém, você pode retirar ele do seu orçamento sem grande impacto, como aconteceria nos custos fixos, mas não de forma totalmente indolor, como aconteceria nos prazeres. O conforto, por exemplo, se dá num pacote de internet. Hoje em dia, você precisa de ter internet em casa, precisa ter um telefone para que você possa ter mais chances de emprego, para que você possa empreender e ganhar mais dinheiro. Seria também um Netflix, HBO ou qualquer outro programa de streaming que vai te ajudar a ter um lazer em casa, que vai te ajudar a assistir documentários, que vai te ajudar a realmente ter um pouco mais de conforto, de lazer dentro da sua residência. É importante não confundir com os prazeres. Os prazeres são coisas mais imediatas, é aquele gasto que você coloca ali e ele some. Um outro exemplo de conforto muito comum, que não seria um custo fixo, seria a academia. A academia é importante que você cuide da sua saúde física para que você mantenha a sua saúde mental e possa pensar nas suas finanças. Porém, você não é obrigado a fazer uma academia, você não é obrigado a fazer um crossfit, pagar aí 200, 300 reais para correr na rua. Você pode simplesmente comprar um tênis e correr na rua, fazer sua flexão em casa, procurar um parque, uma praça perto de você, onde seja mais fácil se exercitar. Então ela é um conforto, ela melhora a sua prática de atividade física, porém ela não é essencial. Mas e a última categoria? Aquela que é a mais importante, aquela que todos dão o máximo de valor, os investimentos. Essa é uma categoria complexa. Não tem uma fórmula de bolo. Eu não vou dizer que tem que ser 25%, que tem que ser 30%. O importante é que seja um valor significativo dentro do que você pode dispor. O importante dos investimentos é que quanto mais tempo e quanto mais dinheiro você colocar, melhor vai ser o seu resultado ao longo da vida. Porém, nada impede de você começar com pouco e, à medida que for se organizando, vai aumentando esse dinheiro. O importante é que antes de você alocar uma parte do seu capital para investimentos, você se preocupe, eu tenho alguma dívida? Se eu tiver dívidas, eu primeiro vou quitar as minhas dívidas, porque normalmente os juros de uma dívida é muito maior do que você consegue em qualquer tipo de investimento. Então, primeiro eu quito as minhas dívidas, depois eu coloco uma parcela para investimento. Aqui a gente não vai falar exatamente sobre o que fazer com esse dinheiro, mas de forma resumida, é importante que você comece montando uma reserva de emergência, depois comece com investimentos mais simples e ao longo do tempo vai evoluindo para investimentos mais complexos, de modo que você tenha uma carteira diversificada capaz de suportar as diversas crises e as evoluções do nosso sistema financeiro ao longo de toda a sua vida. Cabe salientar aqui que os investimentos não podem ser algo que afete todo o seu orçamento. Tem gente que tenta colocar uma parte muito grande para os investimentos logo no início da sua organização financeira e depois não consegue manter isso.
não tem um colchão de liquidez ou reserva de emergência. E aí o que acontece? A pessoa passa por algum problema, passa por alguma crise, precisa mexer nos investimentos. E aí ela começa a desmotivar e desiste de todo o seu cronograma. Então é importante decidir o quanto você vai alocar em cada uma dessas categorias com muito cuidado. E como a gente vai decidir isso? Identificando os nossos gastos. Eu aconselho para você que está com a vida totalmente desorganizada, que não tem a menor noção de para onde vai o seu dinheiro, que você primeiro utilize a planilha que a gente vai fornecer e anote todos os seus gastos. Não se preocupe em projetar algo se você não sabe como está o hoje. Primeiro entenda o hoje. Veja com clareza para onde vai o seu dinheiro. Anote cada pequeno gasto na planilha. E aí você vai entender para onde vai a maior parte do meu dinheiro. E aí você vai ter a primeira dica para a pergunta que a gente acabou de fazer. Você vai olhar onde está o meu maior gasto. Eu já vi muita gente falar para se preocupar com gastos pequenos, se preocupar com um cafezinho, se preocupar com aquele chocolatinho ali, com aquela besteirinha, com aquela cervejinha. Não, você não vai se preocupar com isso. Você vai olhar para a planilha e ver onde está o meu maior custo. Não, eu gasto 80% do meu salário com custo fixo. Ah, mas é porque eu ganho pouco. Não, é porque você está vivendo acima do seu padrão de renda. Ah, mas eu gasto 40% com prazeres. Só se vive uma vez. Mas é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Então, reduza o seu custo com prazeres. Assim a gente vai conseguir, de fato, gerar uma sobra para os investimentos. Depois que você identificar aonde vai todo o seu dinheiro, você vai poder realocar os percentuais, reduzir uma coisa, reduzir outra, e mês a mês você vai se educando e vai construindo o seu patrimônio. Para aí então você começar a prever, você começar a saber quanto você ganha, saber o que vai cair no cartão de crédito e você planejar para o mês seguinte ou meses seguintes o que você vai fazer com o seu dinheiro, quanto você vai alocar para cada categoria. E quando chegar naquele montante, você não vai mais gastar com aquela categoria. Então, para que isso fique ainda mais claro, a gente vai passar para a explicação de como se utiliza essa planilha que está aqui abaixo, junto com a indicação de 2 livros que eu considero muito bons para te ajudar a melhorar sua mentalidade financeira e melhorar sua capacidade de se organizar financeiramente. Essa é a nossa tabela, vocês podem perceber que ela é bem simples. Temos aqui as categorias que vocês já aprenderam no vídeo e já sabem como preencher cada uma delas. E ao final temos as nossas fontes de renda, em que a gente vai lançar aqui o salário, renda extra. Se for uma planilha para controlar o gasto de uma família, pode ser colocado mais de um salário aqui. Naturalmente, quando você digitar os valores, a planilha já vai somar e vai dar a renda total que está sendo controlada por essa planilha. Aqui é apenas um retorno, depois que a gente lança os custos, que vai nos dizer exatamente o quanto foi gasto do salário. Caso esse percentual esteja negativo, caso aqui apresente um valor negativo, significa que nós estamos lançando mais custos do que a renda total. Significa que estamos nos endividando, estamos gastando mais do que recebemos. Se houver, como nesse exemplo aqui, uma sobra, significa que a gente ainda pode lançar mais custos na tabela. Eu sempre aconselho vocês a utilizar as sobras na categoria investimentos. Para lançar os custos é muito fácil. A gente pode simplesmente clicar e digitar uma breve descrição do custo, como por exemplo aqui, esses 3 exemplos de custo fixo. Digita o valor, ele já está em reais, a célula, é apenas digitar os números. Essa célula vermelha em cima vai nos mostrar a soma de todos os custos dessa categoria. Esse percentual é o quanto do nosso salário nós gastamos com essa categoria. Então, neste exemplo, 58% de toda a renda foi gasta com custo fixo, um percentual alto. Esse percentual desejado é o quanto vocês podem colocar à vontade dentro do planejamento de vocês, apenas para ele dar uma referência de qual seria o valor total para essa categoria, caso esse percentual fosse respeitado. Não vai influenciar no cálculo real dos valores que estão sendo controlados. Por isso, como foi dito no vídeo, é interessante que vocês lancem todos os custos de vocês por 1 mês ou 2 para poder enxergar como vocês estão usando o seu dinheiro e aí, após isso,
comece uma fase de planejamento de fato. E aí, com o lançamento do percentual desejado e a distribuição de custos, comece a adequar para realmente colocar dentro de percentuais realistas. Esses percentuais foram utilizados apenas como exemplo, poderia-se tranquilamente reduzir um pouco a parte de conforto e aumentar um pouco a parte de custo fixo, lembrando que não é interessante que o custo fixo seja muito superior a 45% do seu salário. Os prazeres, 10%, está num percentual interessante, metas também, e 15% para investimento é uma sugestão para quem está começando. O ideal é que, com um aumento de renda, a gente consiga chegar em torno de 20% a 25% de investimentos. Lembrando que esses percentuais vão depender muito da sua renda. Se você ganha pouco, é natural que os seus custos fixos adquiram um percentual maior. Se você ganha mais, já é possível escolher um padrão de vida um pouco mais baixo para reduzir os prazeres e os custos fixos e sobrar mais para metas e investimentos. Depois do modelo, aqui embaixo nós temos as abas já para que seja colocado mês a mês o controle, tudo pronto, fechando o ano, basta pegar essa planilha em branco e recomeçar a preencher. Não se preocupem com esse erro, isso é por causa da fórmula utilizada na tabela. Assim que vocês preencherem a fonte de renda, esse erro aqui vai sumir e vai dar um percentual real para vocês. Agora, se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like e não esquece de se inscrever. Mas se você já sabia disso tudo, eu vou deixar aqui um outro vídeo meu, onde eu explico quais os próximos passos para você ficar quase rico depois de aprender a se organizar financeiramente.